Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre maximalismo, estilo maximalista, porque eu não sei se vocês já repararam, ultimamente a gente tem visto uma tendência, o excesso, a personalidade, de vários nomes, isso tem surgido aqui com vários nomes diferentes. Decoração afetiva, casa da vovó, casa com personalidade, casa com alma. Fato é, as pessoas estão indo atrás, elas estão explodindo, elas estão precisando ser representadas, mostrar quem elas são, mostrar os gostos pessoais dela. Elas estão precisando, tem um grito interior dentro das pessoas, meio cansada das decorações pasteurizadas, tudo muito igual, tudo muito, as lojas muito repetitivas, aí uma coisa copia a outra, aí um escritório de arquitetura é muito parecido com o outro. A gente tem visto recentemente que esse movimento das coisas serem todas homogêneas e iguais tem deixado as pessoas cansadas e as pessoas estão começando a precisar a colocar uma estampinha ali, um abajurzinho ali, uma almofada mais não sei o quê, uma cortina estampada, um tapetão, colocar mais bichos, os bichos estão soltos. Então eu não sei se vocês estão reparando, mas tem uma necessidade de personalidade, de expressão acontecendo na decoração. Agora, a dona Cida, que tem a bola de cristal, vamos simular aqui uma bola de cristal. A minha bola de cristal, que vocês sabem que funciona. Quando eu estive em Milão, em 2019, antes da pandemia, que eu fui lá na Via Monte Napoleone, na Gucci Decor, que a Gucci montou uma flagship, uma loja temporária em Milão em 2019, antes da pandemia, meio quase como tivesse prevendo tudo que ia acontecer, restofando uns estilos de poltronas antigas, colocando tigre, colocando cobra, borboleta, aquelas coisas que a Gucci faz, estampando, fazendo um monte de bibelô, de potinho, usando louça antiga, nas paredes. Então, assim, ali já estava sinalizando, mais de 5 anos atrás, que as pessoas que estavam apontando ali para uma casa da vovó. E na época eu falei isso. Eu, inclusive, quando eu fiz a minha tese lá, o trabalho de conclusão de curso do Instituto Marangoni, em 2019, quando eu estive lá, o nome do meu trabalho chamava assim, The Past is Present. Tipo assim, o passado está presente, que era uma necessidade do passado. Pois é, minha filha, não deu outra. O tempo passou e isso está começando a aparecer de uma forma assim que não dá nem para disfarçar mais. As pessoas estão atrás de cor, de personalidade, de explosão, de mistura de tapete oriental, de vasos de cerâmicas dos mais diversos, de misturar coisas de épocas diferentes. Mistura coisa da vovó que você garimpou ou que você herdou com móveis que você compra hoje, coisas que você compra no fast fashion hoje. Então, todo esse movimento, ele tem sido uma necessidade e eu tenho reparado que, inclusive, escritórios de arquitetura e design que são bastante minimalista até, e arquitetos que eu conheço, curto e gosto, e que são bem moderados e beges e calmos, eles também estão pipocando com suas cúpulas xadrezinhas, listradinhas, e estão vindo com uma cerâmica assim, o assado, e eu acho tudo isso muito bom. A única coisa que eu acho ruim, é quando a gente faz as coisas para ser Maria vai com as outras. Quando a gente faz as coisas para copiar o coleguinha. Ah, agora todo mundo é maximalista, eu também vou sair por aí. Eu vou acordar de madrugada, vou lá na feira da Praça 15 para carregar tudo. Vou sair enrolada num tapete, vou pegar um bando de cacareco, um bando de coisa. Tem nada a ver comigo. E outra coisa, gente. Vamos mergulhar mar adentro. Vamos ser mais profundos. Combina com você? Você sempre é uma pessoa que gostou de acumular coisas, que é mais tralheira, ou que gosta de uma misturada de cor, você convive bem com isso. Então, assim, é claro que a tendência está aí. Isso é inequívoco. Você repara, inclusive a Casa Cor de São Paulo, 2025, já também dando essas tendências, e isso não tem como discutir. Mas eu te pergunto, combina com você? Você vai fazer só porque viu a fulaninha fazendo, porque viu sua amiguinha fazendo, porque viu o escritório tal fazendo? Então, assim, é importante, quando a gente olha para uma tendência, para uma coisa que está em voga, a gente refletir sobre ela. Sabe por quê, gente? Se não, vou falar uma coisa para vocês. É só mais uma tendência. Vai dar um tempinho de tempo aí, ó.
O povo vai se encher de cacareco, vai fazer o maximalista, vai ficar louca quando vê. Aquilo não tem nada a ver com a pessoa. Aí a pessoa foi na onda, encheu a casa de coisa, tá exausta, acabada. Só quer paz. Ai, não, eu só quero tudo branco com uma costela de Adão. Ai, não, isso aqui tá me cansando, tá me dando dor de cabeça. Veja bem, veja bem. Eu não tô aqui defendendo. Eu sou advogada, vocês sabem que eu sou advogada, né? Inclusive tem a minha OAB que eu não advogo mais, mas eu larguei a advocacia para estudar design de interiores. Mas eu não tô aqui advogando em prol do minimalismo, em prol do maximalismo, em prol do moderno, em prol do contemporâneo. Eu não estou advogando para ninguém. Eu estou advogando para você, para a sua personalidade. Quem é você? O que combina com você em decoração? Feito esse preâmbulo, vamos falar aqui. Eu anotei um monte de coisas, tenho aqui uma lista de elementos que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essa explosão maximalista que a gente está vendo por tudo quanto é lado. Vamos juntos? Mas antes, cadê? Curte, comenta, assina, porque o que a gente compartilha aqui nesse YouTube é ouro, é ouro. Se você maratonar o meu canal e ver a quantidade de informação que vem sido organizada, catalogada, que eu tenho aqui depositado no YouTube semanalmente, você vai ver o cuidado e a biblioteca, a riqueza em termos de design de interiores, de decoração, de arte, de arquitetura, que vem sendo conversado e falado aqui nesse canal. E você não é boba, não vai ficar de fora, não vai deixar de assinar para receber toda semana atualizações. Vamos lá, gente. Depois de anos e anos de minimalismo, paredes brancas, less is more, parece que o mundo da decoração está pedindo socorro. Chega de ambientes iguais. E é exatamente isso que está acontecendo. Estamos vivendo o retorno do maximalismo na decoração. Mas antes que vocês pensem, nossa, vai ser aquela bagunça colorida, vai ser aquele caos, aquele fuzuê, Deus me livre, tô até com dor de cabeça. Deixa eu explicar uma coisa. Maximalismo não significa acumular e entulhar um monte de cacareco. Várias coisas aleatórias no mesmo ambiente, sem um pensamento, sem um coração, sem um olhar contemplativo. Maximalismo não é caos visual. O maximalismo atual é uma resposta inteligente à massificação que vivemos durante muito tempo. Sabe aqueles ambientes que você vê no Instagram e pensa, eu já vi isso em 1000 casas diferentes? Nossa, eu já vi isso. Ah, esse aqui é o escritório da fulana. Não é fulana, é o escritório da outra. Ah, não, mas é a mesma coisa que o escritório do outro. É contra isso que o maximalismo está reagindo. Vivemos em uma era onde todo mundo compra os mesmos móveis nas mesmas lojas, segue as mesmas tendências e, no final, todas as casas ficam muito parecidas. Mesmo que você tenha muito dinheiro ou pouco dinheiro. Por conta da indústria moveleira que consegue reproduzir o mesmo estilo de móvel, independentemente do bolso, e consegue pegar o mesmo estilinho ali e fazer com materiais mais caros ou mais baratos o resultado final, é aquela história. A pessoa seguindo uma fórmula de bolo, fica tudo muito parecido. Porque tem uma influenciadora aí que diz por aí que fala que você não precisa ter muito dinheiro para ter uma casa muito chique. E é verdade, você não precisa ter muito dinheiro. Então, o que acontece é que as coisas ficaram muito parecidas. Mesmo as casas que têm muito dinheiro e as casas que têm pouco dinheiro. Claro que o material vai fazer diferença, mas o efeito geral ficou tudo muito padronizado. Então, como que a gente exprime a personalidade dentro desse mundo massificado, independentemente se é uma decoração muito cara ou uma decoração mais acessível? O maximalismo traz de volta a individualidade. Mostra quem você realmente é através dos seus espaços. É sobre ter coragem de expressar sua personalidade, seus gostos, suas histórias pessoais na decoração. Hoje eu vou explicar como esse movimento está crescendo tanto e dar algumas pistas para vocês de como vocês podem incorporar isso na vida de vocês. Mas eu não quero que você saia incorporando maximalismo se isso não tiver nada a ver com você. Eu quero que antes de sair por aí, fazendo a Maria Cúpula, comprando cúpula de abajur, tapete de zebra e manta de sofá, eu quero que você reflita. Quero que você olhe para sua casa e veja o que combina com você. E você olhe para dentro de você e me diga quem é a sua
personalidade. A gente vive hoje numa época dominada pelo que chamamos de fast furniture. Móveis produzidos em massa e completamente desprovidos de personalidade. É como se a indústria moveleira tivesse seguido o mesmo caminho da moda rápida. Produção em larga escala, preços baixos e zero preocupação com originalidade ou durabilidade. Ao mesmo tempo, as redes sociais transformaram a decoração em receitas prontas que todo mundo segue à risca. Você abre o Instagram e vê o mesmo sofá bege, a mesma mesa de centro de mármore, as mesmas plantas, nos mesmos vasos, repetidos em milhares de casas diferentes. As grandes lojas de departamento potencializaram ainda mais essa massificação, vendendo os mesmos objetos decorativos para milhões de pessoas ao redor do mundo. O resultado disso tudo, casas que parecem showrooms de loja, ambientes perfeitamente montados, mas completamente sem alma, sem história, sem qualquer vestígio da personalidade de quem mora ali. Sabe como é que eu costumo falar? Que é a decoração Starbucks. Sabe o Starbucks? Você vai no Starbucks, tá no Starbucks em São Paulo, tá no Starbucks em Dubai, tá no Starbucks em Nova York, tá no Starbucks em Recife, tá no Starbucks no Sul, você tá no Starbucks na China. O Starbucks é sempre o Starbucks, é aquela mesma cara de tudo. Ao passo que se você for num cafezinho italiano, um cafezinho da vovó, um cafezinho carioca, um cafezinho da Bahia, aí um tem pão de queijo em Minas, o outro tem biju de sei lá o quê, o outro tem tapioca, outro tem um bolinho de chuva, outro tem, assim, a personalidade que um café pode ter em lugares diferentes. Às vezes até dentro da mesma cidade, o café daquele bairro tal tem um café especial, que ali tem uma pessoa, uma família, uma receita. É o oposto do Starbucks. O café do Starbucks, que eu adoro, por sinal, acho uma delícia, nada contra o Starbucks, mas é essa starbuckização da decoração. Você perde uma regionalidade. As casas não fazem diferença, gente. Gente, mas essa casa aqui é no Rio de Janeiro ou em Brasília? Ou é em São Paulo ou é em Porto Alegre? Tudo igual, faz a menor diferença. Perdeu a regionalidade, perdeu tudo, ficou tudo desalmado. Estamos lidando com uma geração inteira que cresceu vendo os mesmos ambientes perfeitos no Pinterest, no Instagram e em revistas de decoração. Essa exposição constante à padronização criou uma percepção muito clara. O minimalismo, que deveria representar essência e simplicidade, perfeição, cuidado, acabou virando sinônimo de falta de personalidade e medo de se expressar. As pessoas começaram a perceber que seus ambientes não diziam nada sobre quem elas realmente eram, sobre suas histórias, suas paixões, suas jornadas de vida. Surge, então, um desejo genuíno de se diferenciar, de mostrar individualidade num mundo onde tudo parece igual. As pessoas estão redescobrindo o valor do que é único, do que é artesanal, do que tem história e significado pessoal. Elas querem, na verdade, que as suas casas reflitam quem elas são de verdade, não quem as tendências dizem que deveriam ser. O maximalismo atual representa uma forma de resistência contra essa homogeneização forçada. É um movimento que resgata o valor do acervo pessoal, das memórias afetivas, das coleções construídas ao longo de um tempo, com carinho e critério. E aqui agora eu vou fazer um alerta, tá? Não adianta você fazer a louca da produção, pegar um caminhão, ir lá numa feira de antiguidade, ir na Shopee, ir na sei lá onde, ir no Cissa Shop, ir em tudo quanto é canto, enfiar tudo de uma vez, goela abaixo e fazer a maximalista. Amada, não é assim que se constrói de verdade. Entendeu? A casa, ela tem que ser verdadeira. Há uma celebração consciente da imperfeição, da mistura do que é genuinamente humano em contraposição ao que é artificialmente perfeito. Não vem fazer a maximalista artificial, não, tá? Maximalismo se constrói com a vida. Não é de uma vez goela abaixo. A decoração volta a ser vista como uma forma legítima de autoexpressão, onde cada escolha tem significado e cada objeto conta uma história. Os ambientes maximalistas de hoje não são cenários montados para impressionar visitantes, são narrativas visuais que contam histórias reais de pessoas verdadeiras com suas complexidades, defeitos e imperfeições, contradições e múltiplas facetas. É importante entender que esse novo maximalismo não tem nada a ver com acumular por acumular ou com ostentação sem propósito. Ah, eu sou rica, eu posso comprar tudo que eu quiser.
Muito pelo contrário. É curadoria pessoal muito apurada, onde cada item precisa ter uma razão genuína de estar ali, seja emocional, estética ou funcional. É uma mistura consciente e harmoniosa, resultado de anos de descobertas, viagens, experiências e evolução pessoal. Nesse contexto, a personalidade individual sempre prevalece sobre as tendências do momento. O maximalista atual não está interessado em impressionar ninguém ou seguir regras externas. Ele está interessado em criar um ambiente que seja verdadeiramente seu, que represente de forma autêntica e que evolua junto com ele ao longo do tempo. Vamos falar um pouquinho aqui na prática como é que isso funciona. As estampas são a alma do maximalismo, porque quebram completamente a monotonia visual que dominou nossos ambientes nos últimos anos. Elas criam camadas visuais riquíssimas que transformam espaços simples em ambientes complexos e interessantes, adicionando movimento e energia onde antes havia apenas neutralidade. Mas a grande sacada, gente, está em saber misturar essas estampas sem criar um caos visual, criando harmonia. Um jeito fácil e econômico de começar é aplicando nas almofadas para testar combinações. Depois você pode evoluir para uma cortina, tapete, roupa de cama, sempre observando como o ambiente reage a cada nova adição. São layers, são camadas. Você vai fazendo aos poucos, você vai vendo quanto você suporta. Você fala, não, tá exagerado, não aguentei, vou tirar. Não é para mim. Os quadros também são formas de explorar o maximalismo na decoração. As molduras. Sua galeria de arte pessoal funciona como um reflexo dos seus interesses, da sua evolução e das experiências que moldaram quem você é hoje. Diferentemente de uma decoração padronizada, uma coleção de arte eclética cria ambientes absolutamente impossíveis de replicar, adicionando instantaneamente cor, textura e personalidade ao ambiente. A magia está justamente na mistura consciente de épocas e estilos diferentes. Gravuras antigas com fotografias contemporâneas, pinturas a óleo, dividindo espaço com estilos mais modernos, fotografia. As molduras funcionam como elementos de design por si só. E aqui também vale a filosofia da mistura inteligente. Molduras douradas, barrocas, podem conviver com versões minimalistas, pretas ou de madeira natural, criando um jogo interessante entre espessuras, materiais e até cores. Algumas peças ficam ainda mais impactantes sem moldura alguma, apoiadas casualmente uma nas outras ou fixadas diretamente na parede. O segredo para começar uma coleção está em comprar sempre o que genuinamente te emociona, não o que está na moda no momento. Explore feiras de antiguidades, feiras de arte, apoie artistas locais, guarde fotografias de família em molduras especiais e aceite presentes com carinho. Essas peças sempre carregam histórias especiais. As cores também são um elemento fundamental do maximalismo. Quando falamos de maximalismo, muita gente imagina automaticamente cores berrantes, combinações agressivas, mas a realidade é muito mais sofisticada. O maximalismo atual trabalha com paletas muito mais nuançadas do que se imagina. Pode ser tudo pastel, tons terrosos, sofisticados como terracota, mostarda e verde oliva. Criam ambientes acolhedores e elegantes. Paletas inspiradas em joias, esmeralda, safira, ametista, com toques dourados, trazem luxo sem ostentação. E às vezes até com um pouquinho de ostentação, sim. Até mesmo os neutros podem ser coloridos. Bege rosado, cinza azulado e branco pérola criam bases sofisticadas para outras cores mais expressivas. A estratégia mais eficaz é descobrir sua própria linguagem cromática, observando as cores que naturalmente te atraem, te puxam. Seja na natureza, em fotografias que te emocionam, ou mesmo nas memórias mais marcantes da sua vida. Uma vez identificada essa paleta pessoal, você pode aplicá-la estrategicamente no ambiente. Finalizando, o maximalismo não é bagunça ou exagero. É ter coragem de ser autêntico no mundo padronizado. Quando você entende que sua casa pode ser um reflexo genuíno de quem você é, a decoração deixa de ser sobre seguir tendências e passa a ser sobre contar a sua própria história. Esses elementos que vimos hoje são ferramentas para isso. Estampas, texturas, cor, arte.
despertam suas emoções e um acervo que conta a sua trajetória. O mais legal é que não existe certo ou errado no maximalismo. Existe o que faz sentido para você, o que é esteticamente coerente. É uma jornada de autoconhecimento através da decoração. E isso é muito mais profundo e satisfatório do que simplesmente seguir o que todo mundo está fazendo. Então, se você está cansada de ambientes sem personalidade, talvez seja a hora de assumir um pouco mais de você na sua decoração. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e me fala de vocês, o que vocês estão percebendo sobre isso, como isso tá na casa de vocês, se você curte, se você não curte, se você faz a minimalista ou se você vai adicionar mais coisas na sua decoração. Não por ser Maria vai com as outras, mas por ser você. Obrigada.